carta do Biden. Alguns já terão lido, a carta curta. Vamos ver o que ele diz e, sobretudo, o que ele não diz nessa carta. Ver se eu já tenho aqui pronto para apresentar. Sim. Está aqui. Pronto. Então, vejam, um papel de carta só com o nome dele, não com o timbre da presidência dos Estados Unidos, né? Então, ele está falando como ele e não como presidente, embora qualquer coisa que ele faça hoje faz como presidente, né? Mas ele tenta, então, jogar isso como uma mensagem pessoal. Inclusive porque, né, obviamente, ele está deixando o posto de candidato à reeleição, não está deixando a presidência, não está renunciando à presidência. Há pessoas cobrando que ele faça isso. Se ele não está em condições de concorrer, por que ele está em condições de governar o país? Por mais 6 meses, né? Não é pouco tempo. É um oitavo, né? 12,5% do seu período de presidência, né? Não é desprezível. Mas não está renunciando à presidência, por isso que eu acho que ele não coloca essa carta no papel timbrado com o timbre da presidência americana, né? Então ele diz, meus compatriotas americanos, nesses últimos 3 anos e meio, nós fizemos muitos progressos como nação. Eu não vou discutir isso aqui, né? Se é ou não é. Nesse primeiro parágrafo, ele diz, nesse parágrafo seguinte, ele diz, hoje a América tem, os Estados Unidos, né, tem a economia mais robusta do mundo, né? Né? Os Estados Unidos, durante o governo Biden, o que ele fez? Ele aprovou créditos trilionários para jogar na economia. Com isso, aquele negócio, você compra emprego hoje para pagar amanhã com dívida, não é uma economia saudável, existe muita inflação, existem problemas sérios de cadeias de suprimento, existem problemas sérios de competitividade, de desindustrialização que permanecem nos Estados Unidos. Não é uma economia saudável, é uma economia onde os Estados Unidos, ainda com o domínio do dólar e esses créditos trilionários endividando ainda mais os Estados Unidos, são algo que ameaça, não é só a China, a Rússia, a própria má performance econômica americana, e essa gastança ameaça a primazia do dólar no plano internacional, mas ainda existe essa primazia. Então é o seguinte, os outros países precisam acumular reservas internacionais, os Estados Unidos podem imprimir reservas internacionais. Isso, né, enfraquece no longo prazo o dólar, mas no curto prazo serve. Então, de uma maneira ou de outra, você imprime dinheiro, taca trilhões de dólares na economia, com isso, né, gera um pouquinho de demanda, mas não é algo que mude estruturalmente a economia americana, né? Além disso, ele esquece, né, de mencionar que entraram até agora cerca de 10 milhões de imigrantes ilegais durante o período dele nos Estados Unidos, criando crise aí de educação, crise de habitação nos lugares onde essas pessoas estão se instalando, além do aumento da criminalidade, coisas das quais nós já falamos aqui. Mas, enfim, claro que ele não está falando disso, ele está dizendo que está tudo uma maravilha, né? Na economia. É interessante o que ele cita como realizações dele. Então, a economia mais forte do mundo, né? Discutível. Ele baixou os custos de remédios de receita para cidadãos idosos. Isso já foi feito várias vezes. Todo presidente que chega, ele tenta baixar um pouquinho esses custos, né? Não sei, os custos acho que continuam subindo, né? Mas diferentes presidentes, republicanos, democratas, sempre falam isso. O George Bush filho foi um dos que fez um dos programas mais amplos de redução de custo de remédio para os cidadãos seniors, né? Para cidadãos idosos. E, enfim, foi uma das causas dos problemas de desequilíbrio fiscal dos Estados Unidos, tá? Eles também estão num ciclo taxade, né? Impostos não estão aumentando tanto ainda, porque eles podem se financiar no mercado financeiro, já que eles têm ainda a moeda de reserva internacional, então não precisam taxar tanto como no Brasil, né? Embora muitos democratas têm aquela coceira de taxar né, como se não houvesse amanhã. No entanto, o processo é um pouco mesmo. Gastar para
comprar uma ilusão de algum bem-estar econômico no curto prazo, ganhar a próxima eleição e depois, né, fica para a próxima geração, para os próximos, nem para a próxima geração, para a próxima etapa desta geração. É bastante semelhante. Enfim, algumas coisas secundárias, ele fala também da relação aos apoio a veteranos expostos a substâncias tóxicas. Eu não sei se, né, algo relevante nessa frente dos ajuda aos veteranos de guerra americanos, que são muitos, são milhões, né? Só vejo reclamações, mas isso também não é só do Biden, é de muito tempo, sobre a situação dos veteranos, a ausência de tratamento eficaz para aqueles que precisam de tratamento médico, etc. Ele disse que nomeou a primeira mulher afro-americana para a Suprema Corte, né? Certo? E passou a legislação sobre clima, né, mais significativa na história do mundo, né? Ele acha que isso conta na coluna de créditos, eu acho que isso conta na coluna de problemas, porque legislação, né, para clima significa justamente investir a fundo perdido em tipos de energia menos eficientes, deixar de investir nos tipos mais eficientes, perder eficiência econômica em comparação com concorrentes, principalmente com a China, que continua usando energias fósseis, né? Isso tudo em nome de uma ciência altamente contestável na dimensão do clima. Só que a imprensa, a mídia, né, assim como fez o Biden, ele desfez, a mídia fez o clima, né, e ainda não desfez o clima, né? A mídia, nos últimos anos, conseguiu o domínio da narrativa climática e deu essa ideia de que não existe nenhuma contestação científica da teoria de que o CO2 produz aquecimento global, ou de que o metano das vacas produz aquecimento global. Existe contestação científica, mas você não vai ficar sabendo, né, pela imprensa. Então, não vou ler tudo aqui, já estou meio que lendo tudo, até mais do que tudo, né? Mas, então, nós protegemos e preservamos a democracia. Nós superamos a pandemia, protegemos e preservamos a democracia. Não sei como, né? Não sei como. Digamos, considerando ilegítima metade da população americana, dizendo, olha, Estados Unidos é um lugar para todos, menos se você for republicano. Basicamente é isso, né? É aquilo que se faz no Brasil também, né? Democracia, mas não para quem for extremista. Exatamente o mesmo padrão. Isso não é defesa da democracia, isso é captura da palavra democracia e sua utilização como fachada para a criação de um sistema de partido único, né? Os Estados Unidos menos avançado nesse sentido, talvez, do que no Brasil, né? Ainda é mais vital a democracia verdadeira americana, né? Então, chegar justamente onde eu queria aqui, do ponto de vista da decisão dele de sair da disputa. Então, esse parágrafo aqui é aquele onde ele fala dessa decisão. Então, ele diz: foi a maior honra da minha vida servir como o seu presidente. E, ao mesmo tempo em que era minha intenção tentar a reeleição, eu acredito que está no melhor interesse do meu partido e do país que eu stand down, né? Literalmente seria que eu desça, né? O que eu deixe, né, essa candidatura. To stand down, né? Ou seja, não dá uma ideia de desistência, dá uma ideia de saída, né? Esse verbo stand down. Então, eu acredito que está no melhor interesse do meu partido e do país que eu saia da disputa, digamos, né? E foque unicamente em atender aos meus deveres como presidente durante o restante do meu mandato, né? Então, ele está dizendo aqui, né, o mínimo de palavras possíveis, que ele está desistindo da candidatura. Por quê? Por quê? Não diz, né? Não diz. Ele diz, olha, eu cheguei à conclusão, né, eu acredito que está no melhor interesse do partido e do país que eu abandone a disputa. Por que ele levou? Isso aqui não é uma explicação, isso aqui ele está
simplesmente formulando de maneira redundante aquilo que ele já disse. Decidi sair, por quê? Porque eu achei que era melhor sair. Sim, mas por que você achou que era melhor sair para o país ou para o partido? Né? Claro, está tudo implícito aqui, que não ganharia eleição, que não tinha possibilidade de ganhar. Né? E eu acho que é um pouco nisso que ele está lançando a bola para ver qual vai ser também a reação, tentar fazer parecer que está desistindo porque acha que não dá para ganhar, né? E não por causa do seu estado de saúde. Talvez, né? Talvez seja por aí. O certo é que depois ele diz, eu falarei para a nação ainda essa semana, ou durante a semana, com maior detalhe sobre a minha decisão. Vamos ver o que ele vai dizer. Mas nessa carta aqui, né, ele não fala de saúde, não fala de processo eleitoral, não fala de perspectivas de vitória, ele não explica por que ele está saindo. Na verdade, está saindo assim porque a mídia mandou, porque os chefes do Partido Democrata mandaram, porque os grandes doadores do Partido Democrata mandaram. Claro que ele não vai dizer isso. Então, isso é o importante, é o que não está dito, mas é interessante a gente ver como ele formulou. Então, até nesse momento, ele não quer colocar uma questão de saúde como algo claramente motivando a sua decisão. Né? Uma das reações, entre tantas, que eu estava vendo, que me pareceu mais interessante, uma das que pareceu mais interessantes é a do Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr., vocês sabem, né, é o sobrinho do John Kennedy, presidente JFK. E filho do irmão do John Kennedy, Robert Kennedy, e Bob Kennedy, que foi também assassinado, né? Kennedy foi assassinado em 63 e Bob Kennedy foi assassinado em 1968, quando estava justamente concorrendo à eleição, concorrendo à indicação do Partido Democrata para a eleição a presidente nas eleições de 68. Ele foi assassinado por um palestino, né? Por um terrorista, por um assassino palestino. Tá? Quem está assassinado, foram os republicanos, né? Essa é não é que seja a narrativa, né? Mas é o que as pessoas esperam. Pouco se fala que foi uma pessoa de origem palestina, né? Que assassinou o Bob Kennedy, o pai do Robert Kennedy, que, portanto, está aqui se apresentando agora como um candidato independente às eleições. Ele tentou entrar nas primárias do Partido Democrata, viu que não dava, estava tudo consertado já para ser o Biden, o candidato, mas ele, de toda forma, quer concorrer à presidência, e lá você pode se lançar como candidato independente, algo que é fundamental para uma democracia. E nas pesquisas ele vem apresentando números interessantes, com algo em torno de 8%, 9% de intenções de voto, o que, claro, não é o suficiente para ter os votos eleitorais de nenhum estado americano, né? Você tem que chegar na frente de todos os outros candidatos, mas pode ser suficiente em muitos casos para decidir quem vai chegar na frente naquele estado e, portanto, carregar os votos eleitorais daquele estado. Então, em estados apertados, onde se você não tiver um terceiro candidato, vai ser assim 51% a 49% para os republicanos ou para os democratas. Se entra um terceiro candidato e tira votos de um ou tira votos de outros, isso pode mudar. Né? Então, ele tende a tirar mais votos dos democratas, porque ele é, enfim, de origem do Partido Democrata, tem esse nome, que é o nome mais mítico possível dentro do Partido Democrata. Ele tende a tirar mais votos de qualquer candidato democrata, seja o Biden, seja agora o novo candidato, ou candidato. Então, num estado onde seria 51% Biden, ou 51% o democrata, e 49% o Trump, se não houvesse um terceiro candidato, ele entrando, possivelmente vai ser assim, ele com 8%, vai ser, digamos, pode ser 45% o democrata e 47% o Trump. Digamos que com 8% ele tire 6 pontos do democrata e 2 pontos do Trump. Né? Então já muda, já inverte, já seria então o Trump que carregaria os votos eleitorais daquele estado, ele pode ser decisivo. Mas é mais do que isso que ele quer.
Então, vamos rapidamente aqui o que ele diz. Então, diz o Robert Kennedy Jr. Por que ele fez o nome agora ultimamente na política? Com 2 livros importantíssimos sobre a pandemia, né? Oi, pessoal. Você que tem interesse pelo conservadorismo, talvez já tenha escutado que o conservador é aquele que quer manter tudo como está. Não é isso. O conservador é aquele que quer preservar a verdade, aquele que quer salvar a verdade, sente que precisa salvar a verdade das garras de um grande império da mentira que está se criando pelo mundo. Mas a verdade também não é simplesmente algo sólido, pronto e acabado. A verdade exige uma busca, exige um cultivo, né? E esse cultivo da verdade, essa busca da verdade é aquilo que nos orienta na Academia Folha Política. A Academia Folha Política é o projeto onde eu tenho o meu curso de logopolítica, onde eu tenho a Agenda 2030, os 2 são lives semanais, e onde há várias outras iniciativas, outros materiais, onde a gente explora os pensadores de todas as épocas, desde os gregos, às vezes desde antes dos gregos, até os pensadores atuais, para encontrar neles as sementes da verdade, para que cada um possa pegar essas sementes da verdade e plantar essas sementes no seu jardim da verdade, no jardim de verdade de cada um, e cultivar esse caminho. A Agenda 2030 e o curso de logopolítica, portanto, e todas as outras iniciativas da Academia Folha Política estão disponíveis para você no formato de assinatura mensal, R$40 por mês, ou no formato de uma assinatura anual com um desconto que corresponde a 1 mês e meio de curso e atividade de graça, que é, portanto, com R$420 a anuidade, né? Então, R$40 por mês ou anuidade de 420. Com isso, você entra junto conosco nesse trabalho de procurar essas sementes da verdade e procurar plantá-las e cultivá-las, tá bom? Queria muito contar com você lá. Um abraço. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento.
Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento, e o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer, conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não, é um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço.